Beleza, estamos aí para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa, né? Hoje tanto se fala sobre a China, seja pelo acesso ao mercado mundial, né? Então é um grande país que hoje está tomando conta das exportações do mundo, seja pela nossa pandemia que nós estamos enfrentando, que teve origem lá neste país, e a gente vai conhecer um pouquinho da história da China, né? Falando especificamente da Revolução Comunista Chinesa. Então se liga aí e vamos lá acompanhando a aula, pessoal. Começando esse cenário de revolução, a gente precisa perceber sempre que uma revolução ela vai acontecer por meio de uma necessidade que a população tem, uma necessidade que grupos majoritários de uma sociedade têm de mudar aquilo que ele está vivendo, né? Então, uma revolução é o quê? É uma transformação na sociedade. E aí a gente precisa perceber e compreender como é que isso se deu na China, né? Então a gente precisa perceber aí uma China anterior à Revolução. Vamos voltar ao século XIX e compreender um pouquinho esse destino da China do século XIX. Né? Então, durante o século XIX, muitas invasões aconteceram na China, né, no território chinês, principalmente invasões realizadas pelos países imperialistas europeus. Né? Destacamos aí o maior deles, né, o maior responsável pelo imperialismo asiático, que foi a Inglaterra. Né? Então, dentro dessas invasões à China, desses países europeus, nós podemos destacar dois principais conflitos que aconteceram nessas invasões. Né? Então, nós temos a Guerra dos Boxers e a Guerra do Ópio. Né? Então, esses dois conflitos foram grandes conflitos que aconteceram por conta dessa invasão, né? E essa exploração estrangeira ela vai contribuir para surgir um sentimento revolucionário, tá? Principalmente com duas características importantes: oposição à monarquia milenar, a gente já vai entender o porquê, e o crescimento de um sentimento nacionalista. Então vamos lá compreender esses elementos. Aqui eu coloquei de uma forma bem ilustrada para a gente perceber como é que isso aconteceu. Né? Então, de um lado você tem os conflitos. Né? A Guerra do Ópio, por exemplo, ela aconteceu por conta da exploração do ópio. A Inglaterra ela plantava a papoula, que é esta linda flor que está aí no vídeo, que você pode ver. Né? E dessa papoula se extrai uma droga muito forte chamada ópio. Né? Então a Inglaterra plantava esta flor na Índia e vendia para a China. Né? É óbvio que eles não iam levar esse produto, essa droga, para a Inglaterra, porque é uma droga, né? Altamente prejudicial à sociedade, altamente prejudicial ao usuário, mas aí eles lucravam muito vendendo essa droga para os chineses. Né? Então, essa droga aí era comercializada dentro da China. E aí isso vai gerar um conflito, porque chega um momento em que os chineses falam, não, chega, não queremos mais ópio na sociedade porque está destruindo a sociedade. Então isso leva a um conflito e a China acaba sendo derrotada pelos invasores ingleses. E outro conflito que aconteceu dentro dessa invasão imperialista foi a Guerra dos Boxers. Né? Eu até coloquei aí o cartaz do filme Kung Fu Panda. Né? Todo mundo já deve ter assistido Kung Fu Panda, que é um filme muito divertido, muito legal, mas ele vai falar sobre o quê? Kung Fu. Né? Então, a Sociedade dos Punhos Cerrados era uma sociedade nacionalista que vai crescendo com essa invasão imperialista. Né? Então, você tem um invasor externo, e aí dentro desse combate a esse invasor externo, você tem um combate também a esse estrangeiro, ou seja, vai crescendo o nacionalismo dentro da China. E aí essa sociedade dos punhos cerrados vai usar o Kung Fu como uma das armas, não só, né, para sabotar esse invasor. Né? Então eles sabotavam carregamentos, sabotavam navios dos ingleses, cometiam assassinatos, né? E tudo isso para defender o seu país, a China, e expulsar este invasor do seu território. Chega um momento em que essa disputa chega num nível muito grande e os ingleses acabam reagindo
a essa guerra, e aí gera uma guerra chamada Guerra dos Boxers. E aí essa Guerra dos Boxers, pessoal, ela foi muito sangrenta e muito humilhante para os chineses. Ela aconteceu no ano de 1900, né? Só para a gente ter uma ideia da resposta dos países imperialistas, né? Então você vai ter 8 países aí que vão invadir o território chinês em resposta a essa sociedade dos punhos cerrados e a rebelião chinesa, né? Nós temos o Japão, a Rússia, o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, o Império Alemão, o Reino da Itália e a Áustria-Hungria. Todos esses países vão realizar a invasão do território chinês, né, e derrotando novamente a China aí na Guerra dos Boxers, né? Então nós temos duas heranças coloniais bastante importantes aí para a gente perceber o que essa herança colonial, né? Então deixa o chinês desejante de independência, né? Ele quer expulsar esse estrangeiro, ele quer uma liberdade maior, ele quer ser autônomo dentro do seu próprio território, né? Então isso vai levar uma crítica à monarquia, né? Aí eu coloquei aí a imagem do nosso último imperador chinês, tá? O Puyi. Ele vai se tornar imperador aos 2 anos de idade, né? O que é uma coisa meio absurda, mas legalmente ele vai ser o imperador chinês, né? E ele é considerado o último imperador chinês, porque após ele o império caiu. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso, né? E aí, quando ele é colocado no poder, é óbvio que ele era uma criança, ele não mandava nada, né? Ele era meio que um fantoche dos países imperialistas. Então, tudo que os países imperialistas mandavam, ele obedecia. E os imperadores que tiveram anterior a ele também tinham essa característica. Então isso é o que? Isto é um resultado de um governo imperial, né, uma monarquia que também não está olhando para o seu próprio povo, certo? Então a galera da China vai ficar pistola com esse governo que não toma conta de si mesmo. E ao mesmo tempo, né, o desejo de expulsar esse estrangeiro presente no seu país, eles vão aumentando e vai crescendo o sentimento nacionalista, o sentimento de defesa do seu país, o sentimento de defesa do seu território. E isto é importante para acontecer a Revolução Chinesa. Então agora a gente pode compreender um pouco a partir da formação do Kuomintang, tá? Então esse Kuomintang ele vai ser essa tradução do chinês ela seria mais ou menos, né, o Partido do Povo, que é um partido nacionalista, né? Então esse nacionalismo vai crescendo e vai formando o Kuomintang, né? E aí até que o Kuomintang consegue extinguir a monarquia e proclamar a república na China. Apesar de conseguir extinguir a monarquia, né, então o Puyi deixa de ser imperador, né, e temos uma república chinesa, né, esse partido nacionalista não vai ter sucesso nesse fim da dominação estrangeira. Né, então vai continuar a ocupação estrangeira dos países imperialistas e vão continuar mandando no próprio país. E isso acaba sendo ruim para a China, né, porque não tem nenhum resultado prático. Então, né, vendo crescendo a insatisfação da população novamente, o Kuomintang acaba instaurando uma ditadura dentro da China. Né? E aí, em 1925, surge o Partido Comunista Chinês, certo? Então, ele vai ser meio que um braço do Kuomintang, né, mas com uma característica comunista. Lembramos que em 1925, então nós estamos falando aí de 8 anos depois da Revolução Russa, né, que é logo acima da China. Né, então essa ideia comunista está se espalhando pelo mundo. Né, e aí vai haver um conflito entre esses dois grupos, o Partido Comunista Chinês, que a gente pode chamar de PCC, né, e o Kuomintang, que a gente pode chamar de nacionalistas. Né? Então vai haver uma disputa entre esses dois grupos, né? E o Kuomintang, como era o governo, ele tinha mais poder, né? Vai perseguir e assassinar vários dos membros do Partido Comunista, assim como de vários estudantes e trabalhadores. Tá? Esse processo vai acontecer a partir de uma guerra civil, né?
que vai se desenrolar a partir do que os membros do Kuomintang chamaram de purificação do partido, né? E os membros do Partido Comunista chamaram de massacre de 12 de abril. Né? Então, a partir dessa perseguição, vai haver uma ruptura entre os dois grupos de forma radical e uma guerra civil. Tá? Essa guerra civil vai se desenrolar durante aproximadamente 10 anos. Né? E aí, se aproveitando desse conflito dentro da China, os japoneses, que tinham uma postura imperialista também, né, vão buscar mais territórios e vão expandir a sua ocupação dentro da China. E aí o Kuomintang tem que se voltar contra esse agressor externo, que é o Japão. Né? E aí, dentro dessa dinâmica, em 1937, o Partido Comunista vai recuar, né, então vai diminuir os combates dentro da Guerra Civil e vai realizar um processo que ficou conhecido como Longa Marcha. Tá? Essa Longa Marcha é muito interessante porque eles percorreram 10 mil quilômetros dentro da China, né, alfabetizando e atraindo os membros para o Partido Comunista. Né? Então eles vão fazer uma verdadeira campanha de marcha pela China, chamando a galera para participar do Partido Comunista, né? Ajudar eles na revolução e também fazendo trabalhos como alfabetização. A grande maioria da população da China nesse momento ela era agrícola, tá? De camponeses, tá, pessoal? E aí, no destino final, né, muita gente vai morrer nessa longa marcha, vão ser perseguidos, vão morrer de doenças, de fome, né, e tudo mais, mas 9 mil pessoas acabam finalizando essa marcha e acabam instituindo o quartel-general do Partido Comunista em uma cidade da China chamada Jiangxi, que é esta aqui. Tá? Então, eles vão percorrer todo esse território aí, ali no mapa a gente pode perceber, né? Então toda essa trajetória deles aí feita em vermelho, né? E isso vai dar força, dar fôlego a esse Partido Comunista Chinês, que é daí que vem a Revolução comunista, tá, pessoal? A Revolução Chinesa, certo? Então, dentro dessa dinâmica, nós temos um fato interessante. Nós estamos falando aí de 1937, 1938, 39. Lembramos que em 39 começou a Segunda Guerra Mundial. Né? Então nós temos o quê? Um conflito externo aí. O Japão está se impondo como um importante membro do eixo, né, que vai formar entre Alemanha, Itália e Japão, né, e os japoneses vão intensificar os seus ataques contra a China. Né? E aí o governo nacionalista, o partido do Kuomintang, vai falar assim, comunistas, então vamos dar um tempo aí nas nossas disputas e eu preciso da ajuda de vocês para a gente combater os japoneses, certo? E aí a galera do Partido Comunista fala, não, beleza, vamos então perseguir este inimigo externo, né? Então eles se livraram dos imperialistas europeus, mas tem o Japão aí agora pentelhando a vida deles lá dentro da China. Certo? Então eu coloquei ali, ameaça externa, união interna. Então o que acontece? Durante esse período, os comunistas e os nacionalistas, certo? Que eram dois grupos rivais dentro da China, vão acabar se unindo para lutar contra esse inimigo externo que é o Japão, ok? Quando o Japão acaba sendo derrotado na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o governo nacionalista vai voltar-se novamente contra os comunistas, né? Então ele vai praticamente rasgar o acordo que eles fizeram e vai perseguir os comunistas novamente dentro do próprio território. Desta vez, né, esse governo nacionalista vai ser ajudado pelos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos têm um interesse em perseguir qualquer comunismo no mundo. Né? Então nós temos essa realidade em vários lugares, na Guerra das Coreias, na Guerra do Vietnã, né? E também na Revolução Chinesa. Né? Então qual que é o objetivo dos Estados Unidos? Impedir que o comunismo se alastre pelo Oriente, certo? Então, apoiado pelos Estados Unidos, os nacionalistas vão se voltar contra os comunistas novamente. Né? Apesar dessa força, né, que o Kuomintang
junto com os Estados Unidos tinha, os comunistas em 1949 conseguem adentrar a Pequim, que era a capital, e proclamam a República Popular da China, né, tendo sucesso a Revolução Chinesa Comunista e derrubando, então, os nacionalistas apoiados pelos Estados Unidos, ok? E aí, ok, tá, mas e aí o que aconteceu com os nacionalistas? Então nós temos aqui um elemento bastante interessante que perdura até hoje, tá? Isso aconteceu lá em 1949, fazem mais de 70 anos, né? Então nós temos aqui um mapa da China, que a gente conhece, certo? Um país bem grande territorialmente. E aqui nós temos a chamada Ilha de Formosa, também conhecida como Taiwan. Então o que acontece? A galera do Partido Nacionalista, do Kuomintang, quando perde a disputa para os comunistas, eles se refugiam em Taiwan, né? Então eles fogem para Taiwan e acabam ficando lá na Ilha de Formosa, formando um governo meio que paralelo, né? Essa disputa existe até hoje. Então, o governo da China continental ele considera Taiwan um território chinês, certo? E Taiwan considera-se um território à parte. A gente pode ver que eles são bem diferentes na própria dinâmica de existência, né? Isso é muito interessante a gente perceber. Então, eu coloquei até algumas manchetes aí das disputas entre China e Taiwan hoje, né? Hoje existe uma tensão desde a Revolução, certo, entre esses dois territórios, porque um ocupa a dinâmica do Partido Comunista, né, a partir da Revolução e tudo mais, que é a China continental, e o outro entrou numa dinâmica mais capitalista, né, e é o resultado daquele Kuomintang que a gente estava falando anteriormente. Então, é muito interessante a gente perceber que os resultados dessas disputas existem ainda hoje dentro dessa dinâmica mundial, certo? E aí, com o cenário da Guerra Fria aflorando, e aí percebemos pela participação dos Estados Unidos na contra-revolução, né, dos nacionalistas, né, então a região toda do Oriente acaba sendo bastante disputada, como já citei, né? Então, nós temos aí a União Soviética apoiando a Revolução Chinesa, apoiando o Vietnã do Norte e a Coreia do Norte. E do outro lado, nós temos os Estados Unidos apoiando Taiwan, o Vietnã do Sul e a Coreia do Sul. Né? São três grandes conflitos que vão acontecer por conta da Revolução Chinesa, por conta da Guerra Fria dentro desse cenário aí do Oriente, tá, gente? E aí cabe a gente compreender os resultados dessa Revolução Chinesa, né? Então a gente pode chamar a Revolução Chinesa de uma revolução plenamente camponesa. O que significa isso? Na União Soviética, essa revolução que aconteceu lá em 1917, ela vai ser basicamente ancorada nos trabalhadores urbanos, tá? Nos proletários. E na China, ela vai ser praticamente ancorada nos trabalhadores rurais. Né? Então nós temos o famoso símbolo do comunismo, a foice e o martelo, que representam justamente isso. Né? O martelo representa esse trabalhador urbano, esse proletário, o trabalhador das fábricas, e a foice representa o trabalhador do campo. Né? Então, basicamente, a gente pode compreender que a Revolução Chinesa ela vai ser basicamente camponesa, né? Vai ser ancorada na foice, certo? E aí, qual vai ser o resultado da Revolução? Vai ser os planos quinquenais, né? Então, planos organizados de 5 em 5 anos com o objetivo de levar um progresso para esta China, certo? O primeiro plano quinquenal vai carregar junto o chamado movimento das 100 flores, certo? Então esse movimento das 100 flores, ele vai trazer um estímulo à coletivização da agricultura com um objetivo muito importante, que é aumentar e muito a produção agrícola, porque a China não tinha comida para todo mundo, certo? Então, aumentar a produção agrícola era um objetivo e fomentar a indústria de base, tá? A indústria de bens de base como metal, por exemplo, certo? Depois, nós temos o segundo plano quinquenal,
que ele vai ser conhecido como o grande salto para frente, certo? Então você vai ter uma dinâmica diferente, chamada militarização da produção agrícola, quer dizer, você reúne várias famílias como um exército para produzir mais e melhor para todo mundo, né? E o estímulo a pequenas siderúrgicas locais, né? Também para produzir o metal. Então você tem esse resultado interessante dentro dos planos da Revolução Chinesa, né? O que vai acontecer, pessoal? Dentro desses resultados dos planos quinquenais, o segundo plano quinquenal ele foi bastante afetado, principalmente por secas, né, e muitas chuvas em alguns lugares, secas em outros lugares, o que acabou prejudicando muito a produção agrícola, então não teve muito sucesso o segundo plano quinquenal. Além disso, as próprias siderúrgicas pequenas que foram criadas, elas não tinham um resultado do trabalho muito legal, muito efetivo. Tá? Então o produto não era legal. Então, assim, não vai ter um resultado tão efetivo quanto se desejava esses planos quinquenais, principalmente o segundo. E aí o governo chinês, né, liderado por Mao Tse-tung, com o objetivo de controlar essa revolução para que não se perca, né, ele vai efetivar a revolução cultural, certo? Então vão perseguir e vão tentar extirpar da China qualquer pensamento considerado burguês, tá? Então isso é importante. Aí a gente tem que compreender alguns elementos aqui, né? Então assim, a incursão de valores comunistas, né, ligadas ao comunismo, e também o culto ao líder Mao Tse-tung vão ser importantíssimos nessa revolução cultural. E aí nós temos alguns elementos. Controle da propaganda, muito importante. Controle de publicações da escola e do exército, muito importante também, gente. Inclusão do pensamento a partir das ideias do livro vermelho, que é esse livrinho que está aí embaixo, certo? Que são as ideias do Mao Tse Tung, né, que todo mundo tinha que ler, era meio que a Bíblia dentro da China, certo? E uma perseguição aos possíveis ou chamados burgueses ou capitalistas. Né? Então, essa dinâmica de a construção de uma ditadura comunista dentro desse novo governo chinês a partir da Revolução Cultural. E aí eu trouxe aqui uma imagem, né, de um ponto turístico muito legal que existe lá na China, ela está aqui em cima também, né, que é a Cidade Proibida. A Cidade Proibida ela foi a sede dos impérios chineses, né, dos imperadores e tudo mais, e ela foi preservada. Né? Então, mesmo com a proclamação da República e o fim do Império na China, ela vai ser preservada. Né? Por que fica conhecida como Cidade Proibida? Porque dentro dos impérios que a construíram, né, isso lá no século XVIII e XIX, ninguém podia entrar além dos serviçais e da família real. Né? Então era realmente um lugar proibido. E hoje ainda tem lá, as pessoas podem visitar e tudo mais. E ainda hoje existe a imagem lá, o cartaz do Mao Tse Tung. Né? Então hoje a dinâmica política e social da China, ela é sim ainda ligada a essa revolução comunista e ligada a esse comunismo ideológico dentro do território chinês. Ok, pessoal? Certo? E aí depois que Mao Tse acaba falecendo, você tem uma disputa pelo poder dentro do Partido Comunista, né? Quem conseguiria tomar o lugar de Mao Tse. E aí Deng Xiaoping vai ser o cara que vai se impor e vai conseguir controlar a China, certo? E ele vai realizar aberturas importantes, certo? Vai criar 4 grandes modernizações muito importantes dentro da China. A modernização da agricultura, a modernização da indústria, a modernização da defesa e a modernização da ciência e tecnologia. E a gente pode ver que isso realmente teve sucesso, né? Porque hoje a China ela é um país que está aí em todo o território mundial. Né? Quantos produtos que a gente não tem vindos da China?
né? Então, o que é essa dinâmica? É o resultado dessas modernizações aí que aconteceram a partir da década de 60 e 70. Também foi criado dentro do território chinês a criação, as zonas especiais comerciais. Desculpa, gente, as zonas econômicas especiais, certo? Então essas zonas econômicas especiais, elas vão viver numa dinâmica de abertura comercial, certo? Então investimento de capital estrangeiro que vai entrar dentro da China de uma forma bastante intensa e nós temos o sucesso econômico que a China é hoje a partir dessas transformações aí do Deng Xiaoping. Ok, galera? E aí é claro que, como eu disse, a ditadura, né, comunista do Partido Comunista, ela vai permanecer na China, permanece até hoje com algumas aberturas, né? E a partir do fim da década de 1980, nós temos a busca por liberdade em todo o território mundial. Certo? Então, com a queda do Muro de Berlim, quem não assistiu a aula do Muro de Berlim, assiste lá, gente, tá bem legal, tá? Com a queda do Muro de Berlim, se espalha pelo mundo um desejo de liberdade. Né? Então, lugares onde se tinha ditaduras, as pessoas vão se organizar e se manifestar. E não foi diferente na China. Né? Então, ocorreram as manifestações, certo, da Praça da Paz Celestial, e elas vão ser televisionadas para o mundo todo, certo? E aí o homem do tanque virou um símbolo bastante grande dessa manifestação pela liberdade. Vamos conferir aqui, gente. De ver o que eu estava falando, o homem do tanque, né? Este indivíduo sozinho, né, dentro da dinâmica das manifestações da Praça da Paz Celestial na China por democracia em 1989, vai se colocar sozinho na frente de uma coluna de tanques, né? Com duas sacolas na mão e ele vai se colocar na frente do tanque, impedindo a passagem do tanque aí para a repressão das manifestações. É interessante a gente perceber que nessas manifestações aí foram registradas mais de 3.000 mortes, né, cometidas pelo exército chinês, então foram muito reprimidas. E esse elemento aí foi filmado impedindo o progresso dos tanques. E aí é muito interessante que ele sobe no tanque, ele tenta conversar com o piloto do tanque, né, e tenta um diálogo aí com o piloto dentro dessa demonstração de força de um único indivíduo. Né? Então, em 1989, essa imagem correu o mundo todo, né? Foi muito as manifestações foram muito televisionadas dentro da China. Então ele se tornou o anônimo mais famoso do mundo em 1989. Por que eu estou falando do anônimo? Porque até hoje não sabem quem é esse homem. Né? Ele permaneceu anônimo desde lá, não sabem se ele morreu, se ele foi preso, se ele foi capturado, se ele permaneceu livre. Né? Então é muito interessante a gente perceber essas imagens que aconteceram. Em determinado momento, o piloto do tanque sai do tanque, né, e tenta, pelo visto, conversar, até que ele se dá por vencido, né, e acaba desligando os motores do tanque. É muito interessante a gente perceber o que vai acontecendo a seguir. Né? Então chega um homem de bicicleta, depois chegam mais dois manifestantes e acabam retirando este homem da frente dos tanques. Né? E aí o homem desaparece, simplesmente desapareceu. Né? E aí é muito peculiar, porque, como eu acabei de falar, não se sabe o paradeiro deste homem. Né? Então não sabe para onde ele foi, quem era ele, né? Se ele conhecia o piloto do tanque, se não. E aí, um dado interessante, né? Que os pilotos e o exército chinês tinha a ordem e tinha a autorização para matar. Né? Então ele poderia muito bem ter atropelado este homem pura e simplesmente, mas ele não fez. Será que ele conhecia este homem? Será que o piloto do tanque e este homem se conheciam? Né? Então fica a nossa dúvida. Né? Até hoje essa resposta não temos. Né? Então é muito interessante a gente perceber. Uma coisa interessante, tá? O piloto do tanque, o governo chinês sabe quem é. Né? Então, será que ele foi punido? Será que não foi? Nunca apareceu. Né? Então,
algumas perguntas aí dentro dessas manifestações da dinâmica por busca pela democracia e pela liberdade dentro da China comunista, né? Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. Um abração. Leiam, estudem, se dediquem, pesquisem. Beleza, pessoal? E aguardo vocês na próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.